Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no segundo domingo da Páscoa, dia 27 de abril. E hoje celebramos também o domingo da Divina Misericórdia. O nosso evangelho é retirado do livro de João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. Naquele tempo, no primeiro dia da semana, estando as portas fechadas por medo dos judeus, do lugar onde os discípulos se encontravam, eis que Jesus se manifestou para eles e disse: "A paz esteja convosco." Depois, eles ficaram muito felizes por verem Jesus. Então Jesus disse: "Vinde e tocai as minhas mãos, e veja também as marcas do meu corpo." Depois, Jesus disse: "Como o Pai me enviou, eu também vos envio." E dizendo isso, Jesus soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem vós perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aquele a quem vós não perdoardes, lhes serão retidos." Depois os discípulos saíram dali e foram dizer a Tomé, chamado de Dídimo: "Nós vimos o Senhor." Mas Tomé não estava presente ali com eles. Por isso ele disse: "Se eu não colocar o meu dedo nas marcas dos pregos, se eu não ver os sinais do seu corpo, e se eu também não tocar o seu lado, eu não acreditarei." É porque Tomé não estava presente com eles naquele momento. 8 dias depois, estando novamente as portas fechadas, e Tomé também estando com eles, eis que Jesus se manifestou e disse: "A paz esteja convosco." "Venha, Tomé, coloque os seus dedos na marca dos pregos, toque também o meu lado, e veja as marcas do meu corpo e creia. Não seja um incrédulo." Tomé disse: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus então disse para Tomé: "Acreditastes porque vistes? Bem-aventurados serão aqueles que crerão sem terem vistos." Muitas outras coisas e milagres Jesus realizou e que não estão escritos nestes livros. Mas este livro foi escrito para que vocês, vendo, creiam que Jesus é o Cristo de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, agora demos mais um passo em nosso itinerário espiritual de Páscoa. Saímos da oitava de Páscoa e agora somos convidados a irmos até Jerusalém e estarmos numa sala com as portas fechadas, diz o nosso texto, por medo dos judeus. As portas estavam fechadas para também nós presenciarmos a manifestação de Jesus. Porque às vezes também as portas de nossa vida podem estar fechadas por medo. Medo da pobreza, medo da dificuldade econômica, medo de se expor, medo de manifestar seu testemunho, medo de perder o tempo, medo de estar fazendo a coisa errada. E quantas vezes por medo eu e você também vamos nos fechando. Porque o medo é como uma algema. O medo é como uma prisão, que aprisiona a vida da pessoa. Os discípulos estão com medo da violência que o seu mestre sofrera no passado. Eles estão com medo dos judeus, por isso eles estão com as portas fechadas. Mas pelo menos eles estão ali. Porque Tomé ficou tão escandalizado, tão decepcionado com Jesus, que até então ele não regressou para a sua comunidade cristã. E quando nós não estamos mais em nossas comunidades cristãs ou em nossas comunidades religiosas, nós passamos a não acreditar mais naquilo. Nós passamos a não acreditar, porque a descrença é uma porta muito poderosa que vai fechando lentamente na vida de cada um de nós. Na primeira leitura, nós encontramos agora os discípulos ali cheios do Espírito Santo. Um Pedro que age na força do Espírito Santo, que as pessoas levam seus enfermos, seus atribulados, tão somente para que a sua sombra tocasse aquelas pessoas. Tal era então a admiração que
as pessoas tinham pelos primeiros cristãos. Diz aí que todos gostavam de ouvi-los, todos. E cada dia mais a igreja crescia. Crescia pelo bom testemunho dos discípulos, crescia também pela afeição e pela proximidade que os discípulos tinham com as pessoas. Porque eles não eram vendedores de ilusão. Eles não tinham uma banca de milagres, mas eles passavam o seu testemunho de vida. Comunicavam a transformação que Jesus tinha realizado em suas vidas e por isso eles tinham uma força de conversão e também uma força de convicção. E tinha um poder na palavra e nas obras que emanava do próprio Senhor e não deles mesmos. Aqui nós encontramos então a soberania de Jesus, a força do Espírito que vai construindo história. E é então por causa disso que nós temos que regressar até o Evangelho, porque ali estão os discípulos com medo. Jesus se manifesta e diz, a paz esteja convosco, e 3 vezes Jesus vai dizer, a paz esteja convosco. E em todas as aparições ele vai dizer, toque as minhas mãos, toque o meu lado, toque. E depois os discípulos ficarão muito felizes por verem o Senhor, muito felizes. E essa felicidade é tão contagiante que eles vão chegar perto de Tomé, que não estava com eles, e vão dizer, nós vimos o Senhor, mas ele não acredita. Às vezes serão pessoas de dentro da nossa casa que não têm essa maturidade espiritual, que não teve também esse tempo de discernimento, ou essa iniciação cristã, ou uma evangelização consistente, de modo que você com a sua alegria vai dizer também, vi o Senhor, mas eles não vão acreditar. E eu não posso obrigar ninguém a acreditar, porque isso é um itinerário de vida espiritual, e cada pessoa tem o seu itinerário, a sua hora, e não sou eu quem marco. Jesus vai dizer, como o Pai me enviou, eu também envio vocês, com a força do Espírito Santo. Receba o Espírito. O que você perdoar será perdoado. O que você não perdoar será retido. E eles vão então comunicar a Tomé, nós vimos o Senhor. E Tomé não acredita, porque Tomé está ainda com o coração fechado. Não é somente a porta, mas também o coração está fechado. De modo que quando Jesus aparece 8 dias depois e vai dizer para ele, toque, vem aqui então, toque Tomé, toque minha mão, toque meu lado, veja, confirme, comprove. Meus irmãos, minhas irmãs, muitas pessoas têm a fé de Tomé, exigem coisas maiores para crer, exigem maiores coisas para crer, outros não, outros creem com mais facilidade, mas há pessoas que não, que elas exigem mais para crer. E esse é Tomé, a fé de Pedro, a fé de Tomé. Tomé quer ver mais, exige mais. E Jesus vai dizer para ele, você pensa que você é grandioso porque viu e acreditou? Feliz serei eu, feliz será você se crermos sem termos visto esses fatos. Por isso então agora o apóstolo vai chegar aqui em Apocalipse dizendo também, eu estou aprisionado por causa do anúncio e da palavra de Jesus, por causa do meu testemunho. Estou aqui aprisionado, mas o Senhor revelou, manifestou para mim coisas que até então eu não compreendia e que as demais pessoas também não compreenderão. Por isso escreva num livro. É o testemunho também de João, movido pelo Espírito do Senhor, que ele manifesta, ele revela coisas que estão acontecendo e também coisas que irão acontecer. Porque a palavra de Deus oferece para mim e você discernimento, discernimento do Espírito, para que assim nós possamos dar testemunho de Jesus de Nazaré. Os dons, os carismas que recebemos, dons do Espírito Santo, existem para que eu e você os coloquemos à disposição do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Mas para isso, é preciso encontrar-se com o Senhor. É preciso experimentar a força do ressuscitado em sua vida. É preciso ver o Senhor. Nós nos comunicamos o que nós vimos e ouvimos. Isso é muito sério hoje, muito sério, porque às vezes muitas catequeses nossas não funcionam bem, muitas evangelizações nossas não acontecem bem, porque nós não comunicamos o que vimos e ouvimos, mas comunicamos tão só o que pensamos e o que sentimos, e não aquilo que o Senhor nos manda. Um grande fraterno abraço para todos. Jesus, divina misericórdia, tem misericórdia de nós. Até amanhã, se Deus quiser.